Fala pessoal do oitavo ano A, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentem a velocidade do vídeo, prestem bastante atenção. Vamos começar agora uma nova etapa no nosso estudo de equações do primeiro grau. Nós já vimos como que a gente encontra a solução, a raiz da equação. Nas últimas aulas eu estava mostrando para vocês como que a gente verifica, por meio da prova real, se a solução encontrada está correta ou não. Hoje nós vamos tentar aprender como que se resolve problemas envolvendo equações do primeiro grau. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, só para vocês terem uma noção como que vão ser os exercícios daqui para frente. Então, por exemplo, olha só, aqui tem um monte, eu vou passar vários desses aqui para vocês, ó. E é isso aí. Então vamos ler alguns aqui, ó. O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? O triplo de um número diminuído de 4 é igual a 23. Qual é esse número? O número somado com o seu dobro é igual a 150. Qual é esse número? Qual é o número que adicionado a 28 é o mesmo que 3 vezes esse número? Então isso aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Então nós vamos trabalhar com problemas desse jeito aqui. O que acontece aqui, galera? Essas questões vão continuar sendo de equações do primeiro grau. Só que o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adquirir a habilidade de transformar esse enunciado em uma equação. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar esse enunciado e transformar ele em forma de equação. Então, cada texto desse aqui, na verdade, ele é uma equação, só que ele está numa escrita não matemática, né? Então, você vai ter que escrever ele de forma matemática. Aí eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, algumas regras, vamos dizer assim, para você conseguir escrever esses enunciados de forma matemática de uma forma mais fácil. Então, olha só. Prestem bastante atenção em algumas traduções que eu vou fazer aqui. Quando você for fazer resolver algum problema de matemática, não precisa ser necessariamente relacionado a equações, pode ser qualquer outro conteúdo, tá? Então, por exemplo, se você está resolvendo algum problema matemático, físico, e lá fala o seguinte, a soma, a adição, mais. Então essas palavras aqui, ó, adição, soma, mais. Adição, a mesma coisa que adicionar, né? Então essas palavras aqui, você vai substituir elas pelo sinal de mais. Então, quando lá no seu texto fala assim, uma coisa foi somada a outra, aí essa somada você vai representar pelo sinal de mais, beleza? Ok, vamos lá, vamos continuar. Quando no seu problema aparecer a palavra diferença, subtração, alguém subtraiu alguma coisa, subtrair, subtração, diminuir, retirar, todas essas palavras você vai entender e substituir elas pelo sinal de menos, ok? Quando no seu problema também aparecer a palavra produto, vezes, multiplicação,
Vou colocar só um multi aqui para andar mais rápido. Isso daqui você vai entender e vai substituir pelo sinal de vezes, tá? Que é esse pontinho aqui. Quando no seu problema falar razão, quociente, esse quociente é com Q mesmo. Eu sei que é estranho, mas é com Q mesmo. Quociente, divisão, repartir, tudo isso você vai simbolizar pelo sinal de divisão. Aí o sinal de divisão você pode representar ele assim, você pode representar ele por 2 pontos e você pode representar ele por uma barra, por uma fração, com um número aqui em cima por outro aqui embaixo. Aqui no caso você está dividindo o número que vai estar em cima pelo de baixo. Beleza? Então você pode representar dessas duas formas. Outras formas de aparecer divisão, eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Beleza, então primeiro, a princípio, galera, isso aqui vai ser fundamental para vocês, tá? Vocês têm que entender isso aqui, ó. Vocês têm que aprender a fazer essas interpretações. Isso aqui vai ajudar demais vocês interpretarem os textos. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais algumas coisas que também serão essenciais. Por exemplo, como a gente está trabalhando com equações, sempre vai haver um ou mais termos desconhecidos, né? Como a gente está trabalhando com equações com apenas uma incógnita, então geralmente vai ter só uma coisa desconhecida. Mas se fosse em outras situações, poderiam ter mais. Então sempre vai ter uma coisa desconhecida. Essa coisa desconhecida você vai chamar de x ou da letra que você quiser. Beleza? Então é muito comum o exercício ele falar uma coisa, mas não te dá o valor dessa coisa. E no final ele quer que você descubra o valor dessa coisa. Essa coisa você vai chamar ela de x, ela vai ser o objetivo, né? Que é encontrar o valor dela. Então, por exemplo, às vezes o exercício fala assim, olha, um número. É muito comum o exercício falar isso, ó, um número. Mas ele não fala que número que é esse. Então você pode chamar esse número de x, de y, de z. Então, um número. Vamos supor que ele fala assim, ó, um número mais 3 é igual a 5. Então, um número mais 3 é igual a 5. Beleza? Vamos supor que ele fala assim, ó, a idade da fulana mais 13 é igual a 15. Então, a idade da fulana, ele não falou qual é o valor. Então, você chama a idade da fulana de x, aí continua, mais 13 é igual a 15. Então, sempre que ele falar alguma informação, mas não der o valor dessa informação, e você vê que ele quer que você encontre esse valor, isso vai ser a sua incógnita. Você chama isso por uma letra qualquer. Isso aqui é fundamental, tá, galera? Bom, outra coisa também, outros sinais, galera, que aparecem, são sinais de iguais, né? Igual, sinal de igual. Então, por exemplo, quando aparecer na sua frase, no enunciado lá, a palavra igual, a palavra é, por exemplo, uma coisa mais outra coisa é 13, é 14, é 15. Esse você vai também entender ele como igual. Beleza? Então isso aqui, ó, pra gente vai ser igual. Quando o exercício não vai acontecer isso daqui, hein, geralmente. Mas pode ser que tenha algum exercício no futuro que você for estudar, quando vocês estiverem estudando equações do segundo grau, quando ele falar assim, ó, o quadrado de um número. Aí esse número você não sabe o valor, você pode chamar ele de x. O que é esse número? O que é o quadrado desse número? É ele ao quadrado, tá? O cubo de um número. O cubo é esse número elevado a 3. A quarta potência desse número é esse número elevado a 4. A quinta potência desse número é elevado a 5.
Eu tinha falado para vocês que agora eu ia comentar mais alguns casos de divisões, né? Então vamos lá. Vamos supor que o exercício te deu alguma informação, mas não falou o valor. Aí você chamou de x. Aí ele fala assim, ó, a quinta parte de um número. Aí você chamou esse número de x. O que é a quinta parte dele? É ele dividido por 5. Ele sobre 5. A terça parte desse número é ele dividido por 3. A metade desse número é ele dividido por 2. 2/3 desse número é duas vezes esse número dividido por 3. Então, 2/3 desse número. 4/3 desse número. Tá aqui, 4/3 desse número. 5/3 e assim vai. E se for um número maior, por exemplo? Deixa eu pensar aqui. Isso aqui, como que a gente vai ler isso aqui? 2/15 vezes esse número. Tá? 2/15 vezes esse número. 2/13 vezes esse número. 2/16 vezes esse número. E assim sucessivamente. Bom, eu acho que aqui já deu uma esclarecida. Aí aqui, galera, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem uma tabela, se vocês quiserem pausar o vídeo e escrever ela no caderno, pode ser útil, tá? Aqui tem algumas dessas coisas que eu falei para vocês. Ah, tem uma aqui que eu já ia me esquecendo, que eu acabei de ver aqui na tabela, que é o seguinte, essa aqui também vai ser importante demais. Bom, a gente sabe que quando o exercício te dá te informa uma quantidade, mas não fala o valor dessa quantidade, você vai chamar de x, né? Então quando ele fala assim, um número, aí você chama esse número de x, beleza? Ou de y e tal. Aí se ele falar assim, o dobro de um número, aí você pode chamar isso de 2 vezes x, porque o dobro de uma coisa é 2 vezes essa coisa. Se ele falar o triplo de um número, você pode chamar de 3 vezes 3x, 3y, e assim sucessivamente. O quadruplo de um número, o quíntuplo de um número, e assim sucessivamente, ok? Bom, aí vocês podem estar anotando essas informações nessa tabela aqui, tá? Aqui ele está falando nessa tabela, ó. Quando o exercício falar um número, você chama de x, lembrando que não necessariamente precisa ser o x, pode ser a letra que você quiser. O sucessivo de um número, x mais 1. Bom, galera, o que significa aquele sucessivo de um número? Qual é o sucessivo do 2? O 3, né? Mas vocês concordam que o 3 pode ser escrito como 2 mais 1? Pode, né? Qual é o sucessivo do 5? O 6. Mas o 6 não pode ser escrito como 5 mais 1? Então, o sucessivo do 2 pode ser escrito como 2 mais 1. E o sucessivo do 5 pode ser escrito como 5 mais 1. Da mesma forma, quando ele falar assim, ó, o sucessivo de um número, aí eu não sei que número é esse, vou chamar de x. Se o número é x, qual que é o sucessivo dele? X mais 1. Da mesma forma que o sucessivo do 5 é 5 mais 1, o sucessivo do x é x mais 1. Muito bem. Bom, então é isso. Aí vocês anotem aí essas informações dessa tabela. Tá aí o dobro de um número, 2x, o triplo de um número, 3x, a metade de um número, x sobre 2, e por aí vai. Vamos agora, galera, resolver alguns exemplos. Vamos começar fazendo essa questão 2 aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ixi, não tem como. Pera aí. Eu vou copiar essa questão para a gente resolver ela aqui. Ela é bem simples. Bom, galera, vamos resolver esse exemplo aí então. Então, olha só. Vamos ler primeiro o enunciado.
O dobro de um número somado com 5 é igual a 91. Qual é esse número? Então, ó, aqui ele nos deu uma informação e não falou o valor dela. Ó. Ele falou o dobro de um número. Que número é esse? Eu não sei. Posso chamar ele de x. Então, vou chamar esse número aqui de x. Só que ele está falando aqui, ó, o dobro de um número. Então, ele quer o dobro desse número. Se o número é x, o que é o dobro desse número? 2x. Beleza? Então, aqui, ó, o dobro de um número eu estou representando por 2x. Essa frase aqui eu estou representando por 2x. Aí a próxima frase, somado. O que significa somar na matemática? Eu escrevi aqui para vocês, ó, mais. Então, eu vou escrever aqui, ó, somado. Somado com o quê? Com 5. Então, vem aqui e escrevo 5. É igual, ó, o igual bem em cima da gente aqui, ó, igual. Então, você vem aqui e escreve igual a 91. Vem e escreve 91. Pronto, qual é esse número? Ou seja, qual é o valor do x? Aí é só você resolver essa equação que a gente encontra. Vamos resolver? Basta isolar o x, passo 95 para cá com o sinal trocado, fica 2x, passo 5, né? Parece que eu falei 95. Passo 5 para cá, ele vem com o sinal trocado. 91 menos 5, 86. Agora, para isolar o x, você passa o 2 dividindo, porque o 2 está multiplicando o x. 86 dividido por 2, 43. Então, o x é 43. Se você tiver com dúvida se o 43 realmente é a solução, é só você substituir ele aqui, né? Faz a prova real. Substituir ele aqui no lugar do x. Multiplica 2 vezes 43, mais 5. Se der 91 é porque está certo. Vamos fazer mais. Deixa eu apagar esse quadro aqui, que eu acho que ele já está... Não dá para fazer mais. Não, é melhor apagar, né? Vamos apagar. E vai com certeza. Bom, galera, vamos fazer essa daqui agora. Deixa eu colar ela aqui. Vamos lá, vamos fazer essa daqui agora. O triplo de um número diminuído de 4 é igual a 23. Qual é esse número? Então, de novo, ele se refere a um número, mas não fala o valor dele. Vamos chamar esse número de x. Só que ele está falando aqui, ó, o triplo desse número, o triplo de um número. Então, se a gente chamou o número de x, o triplo dele é 3 vezes ele, 3x. Então, a frase, o triplo de um número, está representado aqui, ó, 3 vezes x. Poderia ser 3 vezes y, tá? 3 vezes qualquer coisa. Diminuído. O que é diminuído na matemática? É a mesma coisa que subtrair, é a mesma coisa que diferença. Então, é o sinal de menos. Então, diminuído do número 4 é igual, na matemática é igual, é os dois tracinhos, a 23. Qual é esse número? Ou seja, qual é o valor desse x? Então, é só resolver a equação. Passo o 4 para cá com o sinal trocado. Vai ficar 3x. 23 mais 4, 27. Passo o 3 dividindo. 27 dividido por 3, 9. Então é isso, galera. Deixa eu selecionar mais alguma aqui. Deixa eu ver uma mais difícilzinha aqui. O pai é que cada uma dessa que eu faço, aí vocês vão ficar sem fazer, né? Porque eu já fiz, por isso que eu não gosto muito de fazer.
Eu vou fazer mais uma. Vamos fazer mais essa daqui, ó. Aí aqui, galera, tem aquelas respostas lá no final. Eu vou mandar para vocês. Só que aí pode ser que tenha alguma resposta errada, igual teve naquele outro exercício, porque é a mesma lista. É a mesma lista de exercícios. Então vamos lá, ó. Aqui tem um número, né? Vamos chamar esse número de x. Aí ele... Vou chamar de y, só para mudar. Vou chamar de y. Aí ele está falando aqui, ó, o triplo desse número, o triplo de um número. Se eu chamei o número de y, o triplo dele é 3 vezes ele. Aí ele fala aqui, ó, menos, então o sinal de menos 10 é igual ao próprio número. Se eu chamei o número de y, o que é o próprio número? O próprio y. É igual ao próprio número mais 70. Qual é esse número? Então vamos repetir aqui, ó. O triplo de um número menos 10 é igual ao próprio número mais 70. Vamos de novo? O triplo de um número menos 10 é igual ao próprio número mais 70. Escrevemos esse texto em forma de equação. Agora é só resolver. Qual é esse número? Então ele quer saber o y. Então aqui a gente deixa os que tem y do lado esquerdo da igualdade. Então esse 3y já está do lado esquerdo, eu repito. Esse y está do lado direito, vem para cá com sinal trocado. Ele estava positivo, vem para cá negativo. Agora do lado direito eu vou deixar os que não tem y. O 70 já está do lado direito, repete. O 10, menos 10 está do lado esquerdo, vem para cá com sinal trocado. Aí vai ficar 3y menos y, 2y. 70 mais 10, 80. Passa o 2 dividindo. Deu 40. Então o y é igual a 40. Esse número que ele está procurando aqui é o 40. Eu vou ver se eu acho aqui, galera, uma envolvendo divisão, hein? Vamos ver se eu acho que é uma envolvendo divisão. Vamos fazer essa 15 aqui, ó. Ué. Bom, galera, vamos lá, vamos fazer essa daqui. Essa é a última, hein? Um número, então vamos chamar esse número de z agora. Um número somado com a sua metade. Se o número é z, qual é a metade desse número? Z sobre 2. A metade de qualquer coisa é essa coisa dividida por 2. Então, como nós chamamos esse número de z, a metade dele é z sobre 2. Se a gente tivesse chamado de x, seria x sobre 2. Então aqui, ó, um número mais a metade desse número, aí vamos continuar, é igual a 15. Qual é esse número? Ou seja, qual é o valor do z? Aí aqui, galera, a gente tem uma soma de frações, né? É só você imaginar que nesse z tem um invisível embaixo dele. Como os denominadores são diferentes, você vai ter que usar aquele esqueminha que eu mostrei para vocês. Desenha uma barra, multiplica os denominadores. 1 vezes 2, 2.
Agora você multiplica cruzado. Z vezes 2, 2Z. Mais Z vezes 1, Z. Como o 2 está dividindo tudo desse lado, eu posso passar ele para cá multiplicando. E aqui em cima vai ficar 2Z mais Z, dá 3Z. E aqui vai ficar 15. O 2 eu passei multiplicando, ele vai ficar aqui multiplicando. Aí vai ficar 3Z igual 15 vezes 2, 30. Agora a gente passa o 3 dividindo porque ele está multiplicando o Z. 30 dividido por 3 dá 10. Então, o número que ele está perguntando aqui, o valor dele, é 10. Que é no nosso caso que a gente chamou de Z. Tranquilidade, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!